Fala pessoal, tudo bem com vocês? Excelente dia. Ontem eu assisti um filme que há um tempo já estava curioso para assistir, porque falaram muito dele, teve algumas polêmicas, né? Por conta da temática e tal. E aí eu fui assistir, até para eu tirar minhas próprias conclusões e para eu poder entender do que o pessoal tava falando, né? E também porque eu gosto muito das séries, né? Dessa produtora. Eu fui assistir o Eternos, né? Assisti aqui em casa mesmo. Então, aí achei bem legal, achei bastante interessante, bastante filosófico, inclusive. Eu gosto da temática da questão dos super-heróis, tá? Eu acho legal. É, até por diversão, né? Então eu quis assistir o filme, achei bastante interessante. Nesse vídeo aqui eu vou falar com o que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo. Não espere, eu não vou dar spoilers. Talvez escape algum spoiler por conta da discussão que eu vou trazer, a temática. Mas uma coisa que eu não vou fazer aqui, eu não vou falar, não vou entrar nos temas controversos e nos temas polêmicos, então não espere eu comentar sobre algumas questões que são polêmicas aqui, eu não vou fazer isso, tá bom? Mas o que eu vou fazer, o que eu quero trazer aqui para vocês é uma análise bastante que inclusive eu não vi ninguém, não vi até agora ninguém fazer essa análise sobre o filme, tá? Também não foi muito a fundo, talvez se você viu alguém também fazendo essa análise, comenta aí, coloca nos comentários aí que a pessoa também que fez uma análise semelhante ao que eu vou falar aqui para vocês hoje, tá? Ou manda um direct para mim, ou quem me conhece manda no privado, quem tiver meu contato, manda aí, eu ouvi falar sobre isso também, gostei, eu achei essa análise interessante, ouvi fulano de tal falando sobre isso, também e achei legal. Bom, basicamente o filme, né? Na verdade, várias temáticas dos filmes da Marvel sempre tratam, tem uma temática assim dos super-heróis salvando a Terra, lógico, a humanidade, né? O ser humano como sendo o centro da atenção, do cuidado, traz a questão das temáticas da maldade humana, da corrupção humana, como o que leva aos conflitos, o que levam às guerras, levam às crises da humanidade. Também trazem a questão do relacionamento, a importância do relacionamento, a importância do amor, do se relacionar, um relacionamento saudável da humanidade, a importância disso. Por último, nos últimos anos, né, vieram aí as temáticas com a história do Thanos, né, de destruir metade da humanidade para trazer um equilíbrio, não sei o quê. Inclusive daí depois ver a questão da pandemia, então muita gente criou as teorias de que a pandemia era para controlar o crescimento humano, da humanidade. Sempre tem, na verdade, essa ideia de controlar a taxa populacional, né, a quantidade de gente na Terra é uma temática bastante antiga já, que as pessoas falam que os grandes problemas da humanidade é por conta do crescimento desordenado, por isso que muita gente passa fome, porque não tem alimento para todo mundo, é aquela conversa toda que também é outro tema que eu não vou entrar aqui também, tá? Mas enfim, voltando então para o filme, que eu achei legal? Que eu achei interessante, né? Talvez não seja tão legal para alguns. Mas o que eu achei interessante é o seguinte, que o filme ele traz exatamente do mais profundo. Eu acho que o tema mais profundo do filme é a forma como o criador é visto, a forma como se vê o criador, como se relaciona com o criador. Tá? Então, aí sim vai um spoiler. Então, se você não quer ter spoiler do filme, se você ainda não assistiu, pula essa parte que eu vou falar do spoiler. O criador, segundo o filme, né? Ele é um ser celestial e esse ser celestial ele cria o Sol e cria o sistema solar, a galáxia em torno desse Sol, e ele tem esse poder. E ao mesmo tempo ele cria
a humanidade ou seres inteligentes para poderem servir de alimento para alimento assim entre aspas, né, para fornecer energia para a criação de um novo ser celestial, e esse novo ser celestial cria um novo sistema solar, e assim o universo vai se reciclando, vamos dizer assim, ou ciclando, né, se reconstruindo. Porque essa é aquela teoria da expansão do universo, né, que o universo está em constante expansão. Então eles trouxeram ela é interessante porque eles trazem as teorias da ciência do universo, né, junto com as teorias com a teologia, junto com filosofia, né? Então eles trazem essa. Então é legal se você gosta de fazer uma análise mais filosófica da coisa, é interessante isso, ou científica, né? Então eles trazem essa relação, né? Então o universo está em constante expansão porque nascem, né, ou despertam seres celestiais a partir de um planeta habitado por seres inteligentes, e esses seres inteligentes fornecem a energia para a criação desse novo ser celestial. Então, a relação, o que é importante disso tudo, tá? Que eu quero falar, e isso sim é o ponto que eu quero falar desse vídeo aqui. É a forma como se vê o ser celestial, ou a forma como se vê o Criador. Então o filme retrata o Criador como esse ser que manipula, que cria e depois descria ou destrói para poder criar algo novo, e assim é a visão que o filme traz do Criador. E é interessante porque quando a gente faz essa análise, quem tem uma ideia do Criador como sendo um Deus, um único Deus, um Deus criador, gestor do universo, arquiteto do universo e tudo mais, e também tem uma visão mais profunda de Deus, a gente percebe justamente que não é que essa visão do Deus manipulador, do Deus que cria as coisas, na verdade é uma visão distorcida de Deus. Porque quando a gente é uma visão, na verdade, de quem conhece a Deus apenas de ouvir falar, e não de fato de alguém que viveu uma experiência com Deus, ou que vive uma experiência com Deus. E também outra coisa que revela é a forma como se vê Deus. Me parece que as pessoas que veem Deus dessa forma são as mesmas pessoas que também têm uma relação fragilizada, uma relação conflituosa com os seus próprios pais, ou com o pai ou com a mãe. Por quê? Porque, na verdade, muita coisa que a gente vive, a forma como a gente vê Deus, na verdade, a relação entre nós e Deus, ela se revela através da nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe. Por quê? Porque é na humanidade que Deus se revela, né? O Criador se revela na criação, né? Tem um texto bíblico que fala que a glória de Deus se revela nas coisas criadas. E se as coisas criadas revelam a glória de Deus, quanto mais nós, os seres humanos, né, que são o alvo do amor de Deus, né? Então, a relação familiar, ela é exatamente a revelação, deveria ser, na verdade, aí que está a questão, deveria ser a revelação da relação entre o Criador, Deus Pai, e os seus filhos. Mas fato é que essa relação muitas vezes é corrompida, né? Essa relação ela é desconstruída ao longo da história, tanto da humanidade quanto das nossas próprias famílias, e aí a gente acaba tendo uma visão distorcida do que é pai, do que é ser mãe, consequentemente do que é um casamento, do que é ser um marido e uma esposa, do que é ser homem, do que é ser mulher, e essas relações ficam conflituosas, ficam confusas, e é exatamente isso que a gente vê no filme. O filme ele revela justamente esses conflitos todos, essas distorções das visões de humanidade. Independente, gente, tá? Novamente eu vou falar, independente das questões que são tratadas, dos temas transversais do filme,
Fato é que a humanidade ela está destruída. As relações humanas estão fragilizadas. Isso, isso eu acho que deveria ser o tema onde a gente deveria pegar do filme e guardar para nós. Porque as relações estão destruídas. As relações humanas destruídas levam aos conflitos, levam às guerras, levam às distorções, principalmente da forma como eu vejo o Criador, de como eu vejo Deus. E é justamente isso que o filme me trouxe essa ideia de gravar esse vídeo, porque é essa relação da criatura com o seu Criador que fica distorcida. E o filme revela exatamente isso, porque é a forma como muita gente vê a Deus, vê o Criador. Um cara autoritário, um ser celestial que cria a Terra, manipula os seres humanos, manipula a criação, manipula todas as coisas para que ele cresça, para que ele continue, o universo continue em constante multiplicação e tudo mais. No final das contas existe uma... também não vou falar disso, mas existe uma controvérsia, né, nessa história toda, porque qual seria o sentido desse criador continuar expandindo o universo? Para quê? Né? E aí surgem então os Eternos, que daí também é justamente isso que seria um outro tema, mas que é a questão da eternidade e da imortalidade, que é um tema também filosófico que surgiu aí junto com os filósofos, pensadores, né, a ideia de eternidade e imortalidade. Ou seja, ser eterno não significa ser imortal. E a questão da alma, do espírito, do corpo também, essa tricotomia, ela vem a surgir, né, séculos juntos aí com os pensadores, mas fato é que a gente precisa pensar nessas questões. Independente da eternidade, independente, vamos dizer assim, de imortalidade, apesar de que eu creio na eternidade, né? E eu acredito que somos sim seres eternos, não no sentido de que não tem, que teve um início, sim, nós fomos criados em um determinado momento e poderemos viver eternamente, tá? Aí seria uma outra questão, tá. Não vou entrar nesses detalhes, tá? Não vou me aprofundar nesse assunto. Mas importante é a gente pensar nessa relação. Que a relação como nós vemos o Criador, muitas vezes reflete a relação que eu tenho com minha família. Revela a forma como eu fui criado, a forma como eu me relaciono com os meus pais, com o meu pai, a forma como meu pai me tratou, a forma como minha mãe me tratou, se eu fui amado ou não fui amado, se eu fui deixado de lado, se eu fui abusado, de todos os sentidos, posso falar. Então, essas relações vividas, elas vão ser expressas na forma como eu vejo o Pai, o Criador, na forma como eu me relaciono com o Criador. E aí acaba que ao invés de eu me relacionar como filho, eu me relaciono como no filme é retratado apenas como uma criatura. E sendo apenas uma criatura, não tem sentido de ser ou de existir, a não ser para viver aqui e terminar aqui, que é o que o filme retrata. A humanidade ela tem um fim, que é alimentar a energia de uma nova criatura, de um novo ser celestial. Né? Apenas isso, e pronto. Não tem mais outro sentido de vida. Então, é interessante a gente pensar. E aí, se você quer, então, pensar nas questões mais polêmicas, nos temas transversais, sim, tem coisas que eu concordo, coisas que eu não concordo, coisas que, mais independente disso, eu não deixei de assistir. Porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo. Justamente eu prefiro assistir para tirar minhas próprias conclusões. E também porque um dia meus filhos vão assistir, né? Eles ainda são crianças, a censura não permite ainda para a idade deles. Mas uma hora eles vão assistir, talvez os seus filhos estão assistindo, são adolescentes, vão assistir. E aí você precisa, né, ou você adolescente também está assistindo esse vídeo, você precisa ter respostas a isso tudo que você está vendo.
aos eixos transversais, você precisa ter opinião formada em relação a isso, ou não ter opinião, precisa estudar mais e precisa pensar mais sobre isso. Mas eu achei bastante interessante. Tá? É um filme para a gente pensar em muita coisa, analisar bastante coisa, revela o pensamento atual da humanidade, revela uma tendência, revela um pensamento de trazer alguns conceitos que a humanidade tem discutido hoje, vem trazer conceitos talvez para serem colocados na nossa cultura, na humanidade, talvez por uma questão subversiva ou não, independente disso, o livro traz, o filme traz essas coisas sim, tá? Mas com sabedoria, né, com maturidade, eu recomendo que vocês assistam também e tirem suas próprias conclusões, analisem e tenham essa análise bastante, bastante madura do filme. Ou simplesmente assista por diversão, né? Tá? Mas fique atento a tudo aquilo que o filme traz, não só esse filme, mas outros filmes têm trazido muitas questões, muitas temáticas para influenciar de forma positiva ou negativamente a sua cultura, a sua forma de pensar e tudo mais. Ok? Valeu, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa crítica, dessa análise, compartilha com seus amigos, salva, curte aí, para que a gente possa ter, até para servir de alimento também para a gente, se transfere essa energia para a gente continuar gravando e fazendo outros vídeos pensando nisso também e trazendo algum assunto que seja de edificação para a sua vida também. Valeu, um abraço!